Bom, há um pequeno tempo atrás eu falei das próximas top 1s que iam chegar no GD. Mas bom, né, cara, em todas aquelas fases que eu falei, elas têm um porém. Todas elas conseguem sim ser verificadas. E mano, isso me fez me lembrar da Impossible Level List. E bom, se você acha que as fases que eu falei naquele vídeo já eram difíceis, mano, hoje eu vou te mostrar as fases que são humanamente impossíveis. Que pra você que não sabe, são fases que nenhum ser humano consegue passar, mas sim robôs ou algum tipo de bot no jogo. Então vem comigo que eu vou te mostrar as fases mais bizarras dessa lista, que quebram literalmente o limite da hitbox do jogo. Então chega de enrolação e simbora ver os levels mais impossíveis do Geometry Dash. Mas pro primeiro level dessa lista não tinha como não ser ele, Death Corridor. E bom, cara, Death Corridor é conhecida pelo seu desbalanceamento bizarro que tem nessa fase. Porque essa fase ela começa razoavelmente fácil pra depois ficar simplesmente impossível. Um exemplo dessa fase que eu tô te mostrando agora, ela não aparenta ser algo que o humano não conseguiria passar, mas mano, o drop dessa fase diz completamente o ao contrário. Mano, porque essa fase começa a ter uns time muito tenebroso e uns spam absurdo de rápido, cara. E bom, eu só recomendo você ver o drop dessa fase que você vai entender o quão bizarro ela pode ser desbalanceada. Cara, eu dei uma praticada nessa fase antes de fazer esse vídeo, mano, ela é muito mais difícil do que parece quando você tá jogando. E mano, só jogando que você vê o quão desbalanceada essa fase consegue ser, cara. E mano, eu acho que Death Corridor é uma das fases impossíveis mais conhecidas do jogo, provavelmente, porque ela tem vários remakes, ela é bastante famosa também. E o drop dessa fase até já virou meme na comunidade, pra você ter noção. E bom, quando eu te falei que os spam dessa fase é absurdo, olha essa parte aqui agora. O próximo level dessa lista é com certeza o mais conhecido de todos. Tom 618 é a fase mais famosa e impossível da Impossible Level List. E bom, mano, essa fase eu chuto dizer que é uma das mais bizarras em questão de gameplay. E eu recomendo vocês verem e tirarem suas próprias conclusões. Cara, eu acho que não preciso dizer nada sobre a wave dessa fase, na moral. E bom, cara, Tom 618 é conhecido pelos seus spam de duais e waves completamente sinistros que tem nessa fase. Cara, eu acho mesmo se a gente jogasse isso com speed hack, a fase ia continuar sendo impossível do mesmo jeito. E que pra você que não sabe, Tom 618 é o nome de um buraco negro super massivo que existe aí no nosso universo, que é simplesmente gigantesco. E bom, cara, ali nas partes mais lentas desse level ele deixa de ser simplesmente impossível, olha aí. E bom, e pro terceiro level dessa lista eu não podia deixar de falar de Sakupen End. E bom, e pra galera que gosta mais de umas demos aí no GD, já devem conhecer essa fase provavelmente. Mas pra você que não sabe, pode deixar que eu te explico na boa. Bom, vocês provavelmente devem conhecer a Nine Circles e a Sakupen Hell. E essas duas fases deram origem a uma outra fase absurda também, que é Sakupen Circles. E bom, depois de um tempo o criador decidiu criar a fase chamada Sakupen End, que o objetivo dela é ser a fase mais difícil dos estilos das fases Nine Circles. E bom, eu diria que ela realmente é a mais difícil. E bom, mano, Sakupen End é outra fase que é conhecida pelo seu desbalanceamento absurdo, né, cara? E também pela decoração que é bem feia. Mas bom, cara, isso não impede da fase ela ser uma fase que é muito boa. Eu realmente gosto bastante dessa fase. Porque a fase, mano, parece que é o criador só brincando no editor de fazer um bagulho impossível, mano. E bom, cara, essa fase também é conhecida pela sua música, é conhecida por ser meio cinematográfica, que é muito boa, aliás.
cara, uma coisa que eu admiro bastante nessa fase é aquela parte que tava aí anteriormente, aquela parte que tem os batimentos cardíacos. Pra você que não sabe, cara, você tem que clicar no ritmo da música sem ver absolutamente nada da gameplay, que deixa a fase bem bizarra de difícil. Mas bom, a parte mais conhecida dessa fase com certeza é uma das waves finais que virou até meme na comunidade, porque ela também consiste em ser um spam extremamente bizarro. Mas bom, se você já achou essa parte absurda, calma que tem mais. E pro próximo level da nossa lista, eu vou falar de Silent Circles, que é outra fase de Nine Circles. Meu Deus do céu, quantas fases de Nine Circles vai ter nesse vídeo. E bom, cara, essa fase ela é conhecida provavelmente pela sua wave final, que é tipo assim, é um dos spams mais absurdos que a gente vai ver nesse vídeo aqui também. E cara, praticamente a fase é só isso, ela tem umas partes que é só difícil e depois tem uma parte que é humanamente impossível. E pro próximo level dessa lista eu vou estar falando de Tax Evasion, que pra você que não sabe era a antiga top 1 da Impossible Level List, que hoje em dia foi substituído por outra fase. E um fato bem engraçado é que a tradução do nome dessa fase é literalmente sonegação de impostos. E bom, cara, essa fase é conhecida pelos seus spams absurdos de 2 jogadores que tem no drop dela. Sim, são 2 players, os 2 têm gameplays diferentes. E se eu não me engano, cara, você tinha que ter uma quantidade de FPS absurda pra conseguir passar esse level. Mas então se liga numa das partes mais bizarras desse level, na minha opinião. Mas bom, eu acho que eu não podia finalizar esse vídeo sem falar da fase top 1 considerada a mais difícil e impossível do Geometry Dash. E bom, né, cara, a fase tem esse nome aí que eu não consigo pronunciar, infelizmente. Mas bom, cara, o que faz essa fase ser mais impossível que todas as outras, provavelmente é porque ela abusa da hitbox ao máximo, né, ao máximo mesmo. E também porque na boa parte do drop dessa fase a gameplay consiste em ser de 2 jogadores de novos com 2 gameplays diferentes em cada parte. Então assim, eu nem preciso dizer muita coisa, né, cara, só recomendo que você veja o como esse level ele é, assim, bizarro. Bizarro mesmo. Mas bom, rapaziada, finalmente conseguimos finalizar essa lista que, meu Deus do céu, vou sair com trauma no vídeo de hoje. Mas bom, na sua opinião, faltou algum level? Qual foi o seu favorito dessa lista? Deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo tudo. Mas bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero vocês no próximo vídeo e falou!